Você topa falar sobre metas comigo? Eu sei que a gente tá em abril e que normalmente as pessoas falam sobre meta em novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro, mas eu acho que falar sobre metas é muito importante sempre, até porque eu acho que a gente sempre tem recomeços, a gente normalmente, e salvo lá exceções, tem que estar sempre recomeçando a nossa linha de pensamento, as metas que a gente está fazendo, recalculando as nossas rotas, porque quando a gente escreve as metas, a gente tem um cenário, a gente está numa vivência e daqui a pouco, opa, aconteceu algum imprevisto, agora o que eu faço com isso, como eu lido com isso e como eu vou atrás das minhas metas depois de tudo isso que aconteceu, de todos esses imprevistos, enfim. E eu queria trazer algumas coisas que eu acho interessante que eu estou fazendo pra mim, ou se não agregar pra ninguém, é o meu diário e eu quero compartilhar sobre isso porque eu acho interessante agora. A verdade é que eu nunca fui uma pessoa muito boa com metas, sobre metas e objetivos e enfim. Inclusive, eu tenho um dos meus primeiros vídeos aqui no canal falando exatamente sobre isso, que eu fico num ciclo de não, eu tento, quero, daí eu acho que eu vou e não vou, enfim, e daí quando eu vejo, eu rodei e não cheguei a lugar nenhum. Tem um vídeo certinho que eu tô explicando sobre isso, que foi até alguns tipos de planos que eu fiz pra tentar concluir algumas metas em dezembro, mas eu não finalizei esse vídeo, desculpa. O que eu quero dizer aqui hoje, né? Eu quero trazer um pouquinho sobre a forma como a gente faz as metas, porque eu até então fazia as metas de um jeito, com um tipo de pensamento, e agora eu tô mudando um pouquinho porque eu acho que é o que faz sentido pra mim. E eu queria compartilhar. Então, pra mim sempre foi muito difícil também seguir metas, elaborar e tudo mais, porque eu fazia sempre metas muito grandiosas, ou então eu fazia metas que eram pra ser cumpridas lá em dezembro, lá pro final do ano, e toda a trajetória meio que se perdia, eu não acompanhava, eu não fazia nada disso, e quando chegava lá pro final do ano eu pensava, opa, eu tinha metas, e agora, como que isso está? E normalmente não estava. E aí, esse ano eu entendi que não fazia sentido pra mim fazer metas de janeiro a dezembro, porque eu teria períodos muito diferentes. Então, eu optei por fazer metas por semestre. Por quê? E isso é o que eu quero trazer que talvez faça sentido pra vocês ou não. De um mês pro outro, a nossa vida já pode mudar. De um semestre pro outro, mais ainda. As chances de ter alguma mudança na nossa vida são relativamente grandes, ou até mesmo a gente mudar de ideia. O que acontecia muito comigo? Eu fazia algumas metas, e eu acho que isso é um ponto importante, pensar muito nas metas que a gente quer escrever. Tipo, realmente faz sentido ou você tá colocando ali por colocar? E daí chegava lá por metade do ano e pensava, putz, mas por que eu coloquei isso, sabe? Não tá fazendo mais sentido, eu acho que não rola mais isso daqui. E eu abandonava, ou seja, eu não focava na meta que eu tinha colocado porque pra mim não fazia mais sentido, mas ao mesmo tempo eu também não tinha colocado energia em outra coisa que eu deveria ter colocado energia. Aí esse ano eu resolvi ser bem clean e escrever no papelzinho normal as minhas metas. E aí eu separei metas para 4 meses. Eu fiz de março a junho, porque eu confesso que janeiro e fevereiro eu não quis pensar em metas nenhuma, em programação de ano e nem nada do tipo, eu só queria viver. E eu fiz isso. Então eu fiz metas de março, abril, maio, junho. Por que eu não fiz de julho e os demais meses, né? Porque eu sei que pra mim serão meses totalmente diferentes. Eu tô falando que até junho eu tenho faculdade, eu tenho um tipo de rotina e eu tenho um tipo de responsabilidade. Depois, quando acabar minha faculdade, eu vou ter mais tempo disponível, vou poder me dedicar a outras coisas, eu vou poder pensar em outras coisas e eu acredito que eu tenho disponibilidade para pensar em outras metas e em dedicar o meu tempo. Por um exemplo, o que normalmente eu fazia? A minha meta esse ano é aprender inglês. Ia lá e colocava inglês uma vez por semana, estudar alguma coisa, ler algum livro, fazer alguma atividade. Fazia, não fazia, porque competia com a faculdade. Eu vou dar prioridade no quê? No inglês, que é uma coisa muito boa pra vida, mas naquele momento não me ajudaria no diploma, ou na faculdade. Obviamente na faculdade era justamente o que eu fazia e eu ficava com uma meta em vão só pra encher o papel. Então, por enquanto, nesses 4 meses, o que eu fiz? Eu elaborei metas que façam sentido pro que eu vou viver nos próximos meses e que eu tenho certeza que eu não vou conseguir escapar. Então, eu coloquei coisas, e eu não vou abrir tudo aqui, mas eu vou trazer um pouco de como eu segreguei. Por exemplo,
espiritualidade. Eu coloquei algumas questões que eu queria. E mais do que isso, eu não só escrevi, por exemplo, assim, é ler a Bíblia. Sei lá. Eu coloquei o porquê e o como. Então, tipo, tá. Eu coloquei que eu quero ler a Bíblia. Por que que eu quero ler a Bíblia? Bíblia. Nossa, eu tô falando errado. Aí eu escrevia bem bonitinho, por causa disso, me levou a isso. E aí como? Tá, eu sei o que eu quero, eu sei o porquê, mas como é que eu vou fazer isso? Vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai ser todo dia, em que horário, nesse sentido? Porque eu acho que fica muito mais palpável e muito mais entendível de como tem que ser feito. Não é uma coisa tipo assim, eu tenho que ler. Tá, vai ler como, quando, de que jeito, e a gente consegue ter mais consciência se aquilo faz sentido ou não ser colocado naquele momento. Faculdade, eu criei um também, e daí eu coloquei que eu quero entregar o meu TCC, e daí coloquei o porquê, o como eu pretendo fazer isso, enfim. Depois disso eu coloquei o intelectual, e eu coloquei leitura. Eu quero ler mais, porque eu acredito que faz sentido pro meu crescimento pessoal, enfim, mas ao mesmo tempo, eu não posso ler tantos livros assim. Não adianta eu colocar, eu quero ler 5 livros nesse semestre, nesses 4 meses, na verdade. Porque eu tenho TCC, então o tipo de leitura que eu tenho que fazer é voltada para o meu TCC e não para assuntos que são aleatórios, mesmo que sejam bons para o meu crescimento pessoal, ainda assim vai competir. Então eu coloquei que eu quero ler um livro. Sim, e é O Milagre da Manhã, inclusive é um livro que se der... Gente, não vou me segurar não, vou colocar aqui. Que se der eu quero trazer aqui pra compartilhar com vocês. Coloquei também diminuir o tempo de tela, que eu acredito que é muito importante, e ele conversa inclusive com as outras metas que eu coloquei, que é ter mais leitura, ter um TCC bom e espiritualidade. Por quê? Porque para tudo isso eu preciso de tempo. Se eu diminuir o tempo de tela, pois bem, né? Eu coloquei sobre a parte de finanças e coloquei umas partes mais assim, tipo, sei lá, um YouTube. Tá aí. Um hobby. Se eu quiser gravar, conseguir gravar, eu gravo e fechou. Então, tudo que eu coloquei aqui, eu coloquei um porquê e um como. E aí, de vez em quando, eu revisito isso daqui. Além disso, eu fiz uma cartinha pra mim, dizendo o porquê que eu tinha feito essas metas, o quão importante era eu levar elas a sério e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de visualizar também. Eu sou bem sonhadora, bem pensadora, enfim. E o que eu fiz, além disso? Eu fiz tipo um vision board, acho que é assim que a gente fala, né? Eu fiz 2, na verdade. Eu fiz esse aqui especificamente com todas as metas que eu tinha escrito. Então, tipo, eu coloquei que eu queria me alimentar melhor, coloquei alguma coisa aqui, que eu queria ter disciplina, eu coloquei aqui. O meu TCC eu coloquei aqui. E esse tipo de documento eu deixo numa agendinha que eu levo pra cima e pra baixo, e quando dá eu vou lá, dou uma olhadinha nele e penso, tem isso daqui, vamos fazer, né? Inclusive, eu já consegui bater uma meta, graças, e agora eu vou correndo atrás das outras. Basicamente, além de compartilhar o que eu estou trazendo, o que eu queria trazer de informação aqui? Não basta só pegar e escrever uma meta lá e falar, começar a correr. Eu acho que você tem que ter um porquê muito grande, você tem que deixar registrado o seu porquê, porque por muitas vezes a gente pode olhar para aquela meta e pensar, nem quero isso mais, sabe? Não faz mais sentido. E se tu tem um porquê muito bem escrito, muito bem detalhado lá, opa, realmente, faz sentido o que eu coloquei aqui, tem um porquê muito forte. E o como, que é como que a gente vai fazer isso e de que forma, quantas vezes, de que jeito, enfim. Falei de uma forma bem rápida, bem acelerada, mas é porque esse é um assunto que ele me deixa realmente assim. E porque eu queria compartilhar, porque eu queria registrar. Se de repente você tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade, esse é um espaço muito pra isso, pra gente se comunicar, pra gente se conectar, pra gente agregar um ao outro. E se de repente eu falei muito rápido e não trouxe tanta informação quanto gostariam de ver, eu também posso agregar mais sobre esse tema, é só me falarem. Muito obrigadinha!